Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha o Opinião Litoral desta quinta-feira. Nós vamos ter como comentaristas o Danilo Martins, empresário de marketing, e a Camila Morim, advogada. E nós recebemos como convidado o cirurgião dentista Cláudio Denipotti, que é empresário da Odontobase, plano de saúde odontológico. A gente conversava, Cláudio, antes do programa começar, sobre o que a gente até muitas vezes não percebe, a relação do estilo de vida atual com problemas odontológicos e que vão prejudicar muito várias áreas de atuação, inclusive o sono, não é? Boa tarde. Oi, Paulo. Boa tarde, Danilo, boa tarde ao telespectador aqui que nos assiste. É um prazer muito grande, antes de mais nada, participar aqui do programa. E realmente, né, Paulo, o que acontece hoje é que os efeitos da nossa ansiedade, eles atingem todo o nosso corpo, né? E atingem a nossa área bucal também, principalmente pelo apertamento, né? Então, os nossos vícios... Atenção. O nosso apertamento, o hábito de apertar os dentes, Paulo, é o grande problema hoje que causa a disfunção, né? O mau funcionamento dessa articulação, causa dor de cabeça, dor nos olhos. Como é o nome dessa articulação? É a ATM, é a articulação temporomandibular. Temporo, de osso temporal, de têmporas. Têmpora, mandibular. Mandibular. Então, essa articulação, como é que eu posso dizer? Ela desenvolve uma doença chamada disfunção, né? DTM, disfunção temporomandibular. E essa disfunção, ela gera dor de cabeça, principalmente lateral, dor na nuca, dor nos ombros, dor nos olhos, zumbido, chiado, sensação de ouvido tampado, labirintite, estalo ao abrir e fechar a boca. Até labirintite? Até labirintite, porque essa região tem uma relação íntima com o nosso meato acústico interno. Tem vários ligamentos que passam da nossa articulação para o nosso ouvido, né? Tipo, quando a gente desce a serra, o nosso ouvido tampa, a gente abre a boca, destapa o ouvido, porque a gente estica os ligamentos que vão para dentro do nosso ouvido. Então, assim, no nosso corpo, Paulo, está tudo relacionado, né? Uma coisa está relacionada com a outra. E a tua área de atuação como dentista, não como empresário, é principalmente essa? É principalmente a DTM, a disfunção temporomandibular. Que existe, Paulo, uma especialidade chamada DTM. Eu recebo mais paciente de DTM por eu ser bucomaxilo, mas não é o bucomaxilo que toma conta da DTM, é o especialista em DTM que faz esse tipo de tratamento. Depois a gente vai passar para o Danilo, que você não viu, que você estava olhando para mim, mas cada distúrbio que você falava, ele ia relacionando o que ele tem, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, ele tem todos esses distúrbios. A Camila Morim tem um só, né, Camila? Não, Paulo. O doutor Cláudio falando, eu também comecei aqui, ó. Eu acho que nós todos hoje temos tudo. Já Camila, podemos marcar consulta, doutor Cláudio? Ô, Camila, a gente tem que conversar assim, porque a maior parte dos pacientes são pessoas que já penaram muito tempo, sabe? A pessoa já tem dor de cabeça há anos e não acha o que é, tem diagnóstico de cefaleia crônica, tem pessoas que têm bursite, né? Que tratam o ombro como bursite por uma vida e no fundo é esse músculo aqui que irradia dor para o nosso ombro e por aí vai, né? Teve alguma coisa que ele falou que você não tem? Olha... A cefaleia você tem. Não, eu contei aqui, bom, primeiramente... A labirintite você tem. Não, para. Vamos fazer o protocolo correto. Eu sei que é um programa especial, final de ano, tá todo mundo relaxado, eu não tô mais metendo pau no governo, tá tudo bem, graças a Deus. Eu vou xingar o próximo governo, né? Dia 29. É dia 29. É antevéspera do dia 1º de janeiro. Mas eu tenho alguns dias para relaxar entre ofensas a um governo para o outro, então eu tô tranquilo agora, a gente consegue relaxar nesse programa, né?
Queria dar um oi para minha amiga Camila, para os nossos telespectadores, para o meu grande amigo aqui, o Dr. Cláudio, para você, Paulo. E, pô, eu tava relacionando aqui, tirando, acho que ele falou encosto, né? Consciência pesada. Consciência pesada e labirintite. Esse eu não tenho, tá? Tirando isso, todos ali. Não, mas brincadeira. Dos 9 que ele falou, 8, tirando a labirintite ali, 8 eu tenho. 8 eu tenho. A labirintite. Bateu na trave ali, viu? Cláudio, a labirintite, você percebeu como ele falou? Eu ainda não Ainda não tenho. Mas tá no projeto. Já tá no caminho, está bem andado ali. Agora, uma placa de sono, uma placa que protege, resolve a maior parte desses problemas? Então, Paulo, é bem legal a tua pergunta. E agora que eu vou chocar boa parte das pessoas que estão aqui nos assistindo, porque qual é o princípio da placa? A placa é uma superfície que a gente encaixa em uma das nossas arcadas, onde os dentes, na hora que batem, eles não reconhecem a posição. E o objetivo é esse. Por isso a placa ela tem que ser rígida, ela não pode ser placa mole. Se alguém usa placa mole, por favor, pare de usar, porque a placa mole faz com que a pessoa aperte mais. Porque o que faz com que a gente pare de bater os dentes e forçar é a nossa propriocepção. A gente toca o dente, a gente para de forçar. A placa mole faz com que a pessoa force mais e piora o problema com o tempo, embora no início pareça que fez bem. O outro problema é que muitas vezes o profissional muito bem intencionado, ele molda a pessoa e manda um laboratório fazer uma placa. Então a placa vem, ele coloca a placa no paciente e no fundo, quem decidiu a nova posição para a mandíbula desse paciente foi o laboratório protético, que só conheceu o modelo. Por isso que quem tem que tratar da DTM, quem tem que colocar a placa, é o especialista em DTM. Porque quando você coloca uma placa, Paulo, você muda a posição postural daqui para cima. Você mexe em todos esses músculos, inclusive a posição da cabeça na coluna cervical. Pode piorar? Pode piorar bastante, embora no início, quando a pessoa começa a usar a plaquinha, né, que a gente não gosta de usar o nome de plaquinha, né, e quando a pessoa começa a usar a plaquinha, ela sente uma melhora, porque engana a musculatura, que não reconhece mais. A musculatura está doendo, e no início ela sente uma melhora, mas depois o problema aumenta, e aumenta bastante, porque aquele profissional não consegue entender o que está acontecendo com músculos, com ligamentos, com a estrutura articular, com o ouvido, com a posição da cabeça na coluna. Essas questões todas, elas levam a gente a pensar que as questões, que os problemas odontológicos deveriam receber o mesmo tipo de tratamento de todos os outros problemas de saúde, porque eles são relacionados com os outros problemas de saúde. Sim. E, Totalmente. no entanto, as operadoras de plano de saúde, muito poucas incluem as questões referentes à odontologia, né? Sim. Né? Hoje, o plano odontológico, né, Paulo, é uma realidade dentro da nossa vida e o próprio governo separou, né, o que é médico e o que é odontológico. Então, existem as operadoras médicas e as operadoras odontológicas. Agora, algumas operadoras médicas têm também o plano odontológico, Certo, né? certo, mas por opção. Por opção. Né, por opção. Algumas operam bem o plano odontológico, outras têm a expertise na área médica e não operam tão bem a parte odontológica. Vai, né, de cada um, porque o fato é que para operar bem a parte odontológica não basta entender de odontologia, tem que entender de dentista. Agora, né? Porque veja, quem presta serviço é o dentista, né? muitas empresas oferecem para os funcionários o plano de saúde da operadora de saúde sem a parte odontológica. Agora, Certo. como é que avança, porque você também é empresário da Sim. área do plano de saúde odontológico. Sim, isso Como mesmo. é que o plano de saúde odontológico avança nas empresas? Então, é da mesma maneira que os planos médicos, né? Nós chegamos até as empresas, geralmente através de corretores, né? Que já
oferecem os Eu planos formulei mal a médicos. pergunta. Eu queria perguntar da aceitação da empresa Entendi. em Perfeito, relação a Paulo. um plano e a outro. Perfeito. O plano odontológico, hoje, Paulo, ele está com uma aceitação muito grande porque é um produto que é valorizado pelo funcionário, né? O funcionário usa, né? Então, a quantidade de funcionários que já têm o hábito de praticar prevenção, de voltar no dentista periodicamente, hoje é muito maior do que há 5, 10 anos atrás, e é um benefício barato para a empresa. Então, enquanto um plano médico é um benefício caro, o plano odontológico é um benefício muito mais em conta, que mesmo se a empresa ela não quiser bancar, é fácil para o funcionário aderir. Então, o plano odontológico, ele está, vamos dizer, é uma das preferências, abaixo do plano médico, é lógico, né? Mas é uma das preferências em termos de benefício, porque a relação custo-benefício dele é muito vantajosa. É barato porque ninguém usa? Não, ele é barato porque realmente a odontologia tem um custo operacional muito inferior ao médico. Por que eu faço essa Né? pergunta? A gente tem visto hoje em dia alguns planos de saúde apanhando, né? Nesse Sim. pós-Covid, muita gente que deixou para fazer exames, consultas, cirurgias eletivas, acabou fazendo agora. Muita gente não, quase a população inteira. Sim. O pessoal tinha medo de ir para o hospital e os hospitais estavam lotados com pessoas sendo atendidas e tratadas por Covid, né? E hoje não, a gente tem gente fazendo desde cirurgia estética a correções em cirurgias de joelho, pé, braço, fazendo Sim. exames com acompanhamentos, até cirurgias cardíacas, etc. E os planos de saúde hoje estão passando por uma dificuldade, uma remodelação absurda. Semana passada saiu uma notícia aí que 19 planos, se eu não me engano, né, Paulo? Inclusive, se eu não me engano, acho que eram 6 operadoras, nesses 19 planos, só 6 operadoras que detinham esses 19 planos foram fechadas pela ANS. Primeira vez Sim. que eu vi a ANS fazer alguma coisa, e vou fazer uma crítica aqui, porque na pandemia foi um absurdo o que a ANS fez, né? Parece que elas trabalham a favor dos planos de saúde e não fiscalizando, mas tudo bem. A gente morre de medo da ANS, tá, Danilo? Vou te Desculpa, falar não, você pode ficar que aí. a gente morre de medo da ANS. Como eu não tenho viu? plano de saúde, eu posso bater na Ela ANS. pega forte tá? com os planos, sim. E assim, eu vejo que os planos de saúde estão tendo que passar por uma reformulação descomunal. Estão tendo que se reinventar para fechar a conta no final do mês. Sim. E isso com valores obscenos. Você vê uma pessoa saudável com 40 anos mais paga num plano de saúde meia boca para ficar numa enfermaria mais ou menos mais de R$1.000 por mês. Um salário mínimo por mês. Isso se ela for usar. E no plano odontológico eu vejo que não. É 30, 50, às vezes vai num plano por aí R$100. Legal, Danilo. Eu queria uma entender colocação o porquê legal, isso. É uma colocação bem legal. O que acontece é o seguinte, o plano médico, ele tem um rol de cobertura muito mais extenso do que o rol odontológico, né? Qual é o rol odontológico? Inclusive o mais caro, que é a internação, que no caso odontológico é muito raro, né? Exatamente, né? O odontológico, ele tem a cobertura ambulatorial, ou seja, dentro do consultório do dentista, né? Quando a pessoa passa a necessitar, Paulo, de uma internação para efetuar algum procedimento na área bucal, já entra na cobertura do plano médico. Então, o plano médico, ele tem uma extensão de cobertura muito maior e os preços que ele é obrigado a cobrir, por exemplo, de órteses e próteses, de placas em cirurgia, de Tudo procedimentos, é tudo o plano médico. O plano odontológico, ele tem uma cobertura bem ampla, mas é uma cobertura dentro do consultório do dentista, que é o quê? Qualquer canal, qualquer tratamento gengival, raspagens, limpezas, qualquer tipo de restauração, tratamento de crianças, a parte de prevenção, cirurgias, qualquer tipo de cirurgia, né, que nós chamamos de cirurgia oral menor, Paulo, é que o próprio dentista faz dentro do consultório, que é dentro da boca. Então, extração de siso, tirar cistos, biópsias, pequenas biópsias, tudo isso o plano odontológico cobre. E aí você pensa assim, Paulo, quanto que deveria cobrar um plano odontológico para dar toda essa cobertura? Canal, extração de siso e tudo mais. Quanto que vocês acham que deveria cobrar?
R$ 150 por mês. Aí que está. O plano pessoa física, Paulo, né, vou falar, né, o nosso preço. O plano pessoa física custa R$ 45 por mês. O familiar custa R$ 33 por mês. Por pessoa. E quando a gente fala em plano empresarial, a gente já baixa o preço para R$ 20 por mês. E vai diminuindo conforme o volume de funcionários. Então é um benefício muito mais barato. A conta fecha? A conta fecha, por quê, Paulo? Porque nem todos usam ao mesmo tempo. É que nem pensar em um seguro, né? Nem Você todo tem mundo bate volume, o nem carro todo mundo usa ao mesmo tempo. ao Perfeito. mesmo tempo. Então Perfeito. nós podemos pagar o dentista, nós podemos dar as coberturas desde que nós tenhamos o quê? Carteira. O que é importante para um convênio médico, odontológico ou até para uma seguradora? Ter volume de carteira. E isso é que faz com que todos paguem o tratamento por alguns. Bom, depois do intervalo você já fala no ar como é que faz a inscrição, que a Camila tenho certeza que vai fazer a inscrição. A gente volta já já. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, a última quinta-feira do ano, dia 29, você, telespectador, tem os comentários do Danilo Martins, da Camila Morim, e nós temos como convidado o Cláudio Denipotti, que é empresário da Odontobase e é dentista com muita atuação nesses problemas que são muito atuais, né, de tensão. E como é que é a tensão? É a dor orofacial mandibular, não é? Isso, a disfunção temporomandibular. Mandibular. Camila, você quer que o Cláudio diga como é que se inscreve no plano de saúde odontológico? Você fazer a inscrição já ao vivo, no ar, agora não? Eu quero, porque eu quero fazer a tal da plaquinha. Por incrível que pareça, doutor Cláudio, eu já engoli uma plaquinha daquelas moles. Que você vai usando com o passar do tempo, parece um chiclete no final. Exatamente. Por isso que não pode usar. Quem tiver essa plaquinha, se livra dela, porque não é legal. E eu estava aqui olhando em relação a custos. Eu tenho 2 planos de saúde. Eu fui olhar nos 2 e eu não tenho plano odontológico em nenhum. E eu, antes da gente falar de valores, eu sempre achei que fosse uma coisa cara, porque o trabalho do dentista é uma coisa muito delicada. A gente vê próteses, que eu acho que fala, a gente vê o trabalho, é um trabalho refinado, é um trabalho que muitas vezes você não diz que aquele dente é um implante ou que aquele dente é um dente real, vamos dizer assim. E eu estou um pouco assustada com os preços. Eu vi aqui uma média, tem plano que custa R$19,90, R$20,90, R$29,90. São valores que, para quem usa, são valores muito interessantes. E, ao mesmo tempo, é muito engraçado uma empresa não colocar isso para o seu colaborador. Eu olhei, estava mexendo aqui no celular, eu não tenho. Então, assim, eu acho que é muito interessante a ideia da gente ter um plano odontológico de qualidade e que vá suprir tudo que a gente precisa. Porque o serviço odontológico, no particular, é um serviço muito caro. Cada vez que você vai lá fazer uma limpeza, fazer qualquer coisa, você gasta uma fortuna. Então, assim, é muito interessante. Eu quero o link, porque janeiro estou em Santos, já vou marcar consulta. odontobase.com.br. Só entrar, né? Que tá lá. Que fácil. Agora, veja, a cidade de Santos, Cláudio, ela é conhecida por ter uma porcentagem muito alta da população com plano de saúde, alguma coisa entre 60% e 70%, que caiu um pouco nos últimos anos por causa da crise financeira, da pandemia. E os planos de saúde odontológicos, você tem uma estimativa de qual é a faixa da população que é assistida por esses planos? Olha, hoje aqui na Baixada, a estimativa é que por volta de 30% da população. Que é bem significativo, né?
né, o que é bem significativo. Aliás, assim, a Baixada é o nosso mercado, né? A Odontobase é uma empresa da Baixada e focada só na Baixada, né? Então, o nosso grande desafio é realmente fazer com que a saúde bucal cresça por aqui. Agora, a né? Camila tocou num procedimento que é a limpeza, que normalmente deve ser feita pelo menos uma vez por ano, duas vezes por ano. A cada duas 6 vezes meses, por ano. Paulo. Ontem, uma pessoa me falou assim, eu fiz a limpeza, paguei R$650 a limpeza. Eu fiquei fazendo a conta, com R$650, paga mais de 30 mensalidades, ou cerca de 30 Exatamente. mensalidades, 2 anos e meio do plano. Exatamente. A limpeza é um procedimento que está previsto no plano? Está previsto, sim. O total, assim, é que existe um rol de cobertura, que é o rol de cobertura mínima. São 205 procedimentos. Está a limpeza, a raspagem, a limpeza. E o que acontece? Geralmente, a pessoa que adquire um plano, ela vai tratar, vai tirar cárie, vai fazer aqueles tratamentos básicos que precisam, muitas vezes, para recompor alguma coisa que já perdeu. Em seguida, ela vai começar a cuidar, e pelo menos é assim que nós gostaríamos que todo mundo fizesse. Então, hoje, a gente tem boa parte da nossa carteira, né, de associados que estão o quê? Praticando prevenção. Então, o cara vai no dentista, Paulo, a cada 6 meses, e vai com aquela tranquilidade que vai chegar lá e não vai levar uma facada, que não vai gastar uma fortuna, porque mesmo se precisar de um canal, de alguma restauração, está coberto, porque o que inibe as pessoas de irem no dentista é o medo do quanto vai gastar. Aí você fala, não, peraí, né? Já deu 6 meses, eu estou sem grana esse mês, vou passar para o próximo. Quando você percebeu, passou 2 anos. Não, tem pessoas que têm outros medos do dentista que não são só o do dinheiro, né? Olha, o Danilão aqui já tremeu, aqui já discordou de mim, eu já né? sento naquela cadeira e eu já falo, que tipo de droga você pode me dar para eu desmaiar e acordar quando tiver tudo resolvido? Porque não, é terrorismo. Danilão. E eles falam, não, a minha maquininha é silenciosa. Silenciosa para quem está em pé, para quem está deitado ali, aquilo é um filme de terror. Lembra do massacre da Serra Elétrica? É parecido para mim, é Agora, horrível. tem uma questão interessante para se abordar, que é a seguinte. Uma consulta médica particular, ela gira em torno de R$400 a R$1.500, até valores superiores, dependendo da aura profissional, né, do médico. A gente falou numa limpeza cobrada particularmente R$650. Quanto a Odontobase paga para esse dentista que faz a limpeza? Então, Paulo... Pode abrir o jogo aqui. É segredo isso, hein? Então, segredo. Paulo, o que acontece, né? Da mesma maneira que na medicina, é lógico que qualquer convênio paga menos do que o preço particular para o profissional. Faltou um advérbio aí, não é só menos, é muito menos, não é? Não, aí que está. Muitas vezes não é muito menos, né? O fato é que a pior coisa para o profissional, Paulo, é ter a cadeira vazia, ou o médico ter a cadeira, né? O consultório, seja, né? A maca vazia. Né? Ou a sala de espera, né? Exatamente. Né? Ou seja, o nosso custo fixo para manter uma estrutura é muito alto, daí o problema, né? Só puxar aqui, se alguém marcar com o médico, o dentista, por favor, gente, não falta, porque a pior perda para o profissional é o cliente que segura o horário e não vai. Essa é a pior perda, aqui eu estou representando todos os médicos e dentistas, sabe? Porque é uma perda muito grande, Paulo. Então, aquele horário é o mais valioso para o profissional. O profissional deixar o horário vazio, sem trabalhar, é a maior perda para ele. Agora, tem profissional, Paulo, que cobra R$150 uma limpeza. Tem profissional que cobra 600. O que muda? O que faz um profissional poder pagar, poder cobrar 150 e o outro poder cobrar 600? A clientela. O dentista, para qualidade, 600, a limpeza depende de um equipamento cada vez mais sofisticado também, não é? Sim, Paulo, mas o fato... Ultrassom, não é? Ultrassom, jateamento tem várias ferramentas, jateamento de carbonato, de flúor também flúor. tem. Mas o fato, Paulo, o que define o nosso valor, né, o meu valor
como profissional, é como a minha clientela me vê. É a marca, pessoal. Danilo, você percebeu que ele enrolou e não falou quanto que o plano de saúde paga. Mas ele está se valorizando, ele está valorizando o passe, ele já quis jogar agora pro brand, né? Ele já está vendendo a marca dele. Aqui é outros 500, é um empresário, ele já levantou. Pegar de qualquer jeito. Vai pegar na curva. Aqui tem um jornalista e um marqueteiro e uma advogada. Você vai defender o Cláudio, Camila? Camila, estou sendo uma parceira. A Camila faz uma permuta com você. Ela defende você e faz os procedimentos que ela está precisando. Eu quero só 3 coisinhas. Colocou no diminutivo, preocupou. Isso é verdade. Agora, como dentista e também como empresário dessa área de plano de saúde odontológico, quais são os problemas mais comuns que as pessoas têm hoje relativos a essa área? O que a pessoa vai no teu consultório ou vai no teu plano de saúde procurando resolver? Olha, Paulo, a primeira coisa que atinge mais as pessoas hoje é quando elas têm algum problema estético, né? A gente percebe que, embora todo mundo saiba a importância e aí de manter... essa questão estética é mais importante para o homem ou para a mulher? Para os dois. Hoje Hoje em dia, para os dois. Em cima do muro, antigamente, né? A gente falava, não, é mais a mulher, mas hoje o homem também se preocupa bastante. E, infelizmente, Paulo, boa parte das pessoas ainda, quando tem algum problema nos dentes posteriores, que são os mais importantes, né? São os dentes da mastigação, né? Já não se importam tanto. Já quando tem algum problema no dente da frente, aí sim, é o fator primordial. É o sorriso. Para ir. É justamente isso. Mas o que acontece, né, Paulo? Uma infecção na boca é um problema sério, como uma infecção em qualquer parte do corpo. A da boca pode afetar, inclusive, o coração, né? Pode afetar, mas aí é o tártaro, né? A gente já tem um problema e as pessoas não dão muito valor para o tártaro, que é aquela crosta que junta perto da nossa gengiva, né? Porque o tártaro não dói, né? Ele sangra a gengiva, nos dá mau hálito, mas as bactérias do tártaro são muito fortes. Elas podem nos causar endocardite bacteriana, que cai na corrente sanguínea e para na válvula cardíaca. Beto Carreiro. Morreu disso. Um cara de extremo sucesso, com alto poder aquisitivo, faleceu de endocardite bacteriana causada por tártaro. Então, é um dos problemas do tártaro. Agora, em época de pandemia, estudos apontam que 1/3 das pessoas, Paulo, a cada 3, uma teve pneumonia em UTI causada pelo tártaro durante o processo de intubação. Ou seja, o tubo, na hora que passou pela boca, levou a bactéria do tártaro para o pulmão. Então, é um problema sério. A pessoa tem que estar raspando sempre, tem que estar cuidando sempre, mas as pessoas, infelizmente, se acostumaram a ter esse tipo de problema. Então, voltando à tua pergunta, a estética é o fator que mais traz as pessoas para o nosso consultório. Camila? Eu quero clareamento. Quando eu posso fazer? Pode clarear sim, Camila. Primeiro, peraí, primeiro é só fazer a limpeza, a raspagem e depois pode clarear. Só um instantinho. Olha o sorriso da Camila e faz um diagnóstico. Precisa de clareamento? O sorriso é lindo. É branquinho. Olha ali, ó. Não precisa de clareamento. Parece que tá tudo... É lente ou é o dente próprio? É lente, né, que chama? Dente. Não é lente? A Camila, ela quer ficar igual o Firmino, né? Com aquele sorriso que quando sorri assim, dá aquela... Parece um holofote no estádio, né? Bateu o sol, tem que estar de óculos escuros. Não, aquilo, pelo amor de Deus, o dente branquinho, né? Mas assim, eu acho legal que eu escutei disso de uma amiga da minha mãe, que é dentista também, sobre essa questão do tártaro, e me assustou muito mais do que a questão estética ou do coração. Minha família toda tem problema no coração, né? E quando ela me falou que o tártaro matava,
por problemas no coração, eu falei, opa, eu já tenho problema, não vou, né, dar sopa azar. Exatamente. E no início, a raspagem, né, dos dentes era uma coisa muito traumática. Olha o sorriso do Camilo. Não, do Firmino. É assustador. Olha só, você vê o cinza, o branco do fundo barra cinza, tem tons de branco na tela. Olha o dente dele. É muito não natural, né? Então, a gente tem não natural, lembrar, isso. a gente tem que lembrar que tudo aquilo que é branco demais, no fundo escuro, aparece mais. É óbvio. E né? ali não é tão escuro, é branco, né? É um branco com menos luz, né? Exatamente. Mas a raspagem antigamente era uma coisa um pouco mais dolorosa, ela era meio traumática. Hoje com o ultrassom, 10 minutos, menos até, você já fez a limpeza da boca toda. Hoje em dia tratar é muito mais tranquilo, né? Mas Danilo, um pouco tratar um canal hoje, geralmente é sessão única, coisa rápida, indolor. É fácil. Até canal é... Indolor aqui, mas aqui sempre no coração sempre vai ficar aquele... Mas a limpeza com ultrassom, ela é mais rápida, ela não dói, mas ela é um pouco aflitiva, não é? O fato, Paulo, é que ter alguém mexendo na nossa boca nunca é uma coisa tão agradável, né? Eu sou um dentista que adora ser dentista, mas quando eu sento na cadeira, para ser tratado, eu já não gosto tanto, né? Mas o fato é que se a gente raspa sempre, é muito fácil de remover o tártaro. É um tártaro que não está tão duro, que não está tão aderido. Agora, se a gente deixa muito tempo para fazer, aí vai dar mais trabalho, o tártaro entra para baixo da gengiva, já fica uma coisa mais... A escovação correta não previne o tártaro? A escovação correta previne a matriz que forma o tártaro. O tártaro forma da onde? Olha só que legal. Quando a gente acorda, a gente passa a língua no nosso dente, o nosso dente está áspero. Essa é a placa bacteriana. A gente escova, aonde a gente removeu a placa, o dente ficou lisinho. Aonde a gente não removeu, que geralmente é perto da gengiva, a nossa saliva, que tem minerais, vai banhando e vai depositando minerais. Esses minerais da nossa saliva são importantes porque eles dão resistência para o nosso dente ao longo da nossa vida. Por isso que criança tem um dente menos resistente, o adulto tem um dente mais resistente. Porque esse dente teve mais tempo para captar os minerais. Mas o mineral também ajuda o quê? A formar o tártaro, mineralizando a placa, que fica uma crosta dura. Aonde acontece o mesmo processo? No mar. O marinheiro coloca o barco na água, o barco está com o casco lisinho. Daqui a pouco tem o limo. O limo faz o papel da placa bacteriana no nosso dente. O mar também tem minerais na água que vão se depositando nesse limo, formando a craca. E aí, Paulo, não adianta tirar o barco da água e passar uma VAP. Tem que raspar para tirar. É a mesma coisa no nosso dente. Não adianta passar um jato, fazer uma limpeza, escovar, passar a solução de bochecho antitártaro. Isso vai lavar só. Mas aquela superfície áspera, na hora que começou, por ela ser áspera, ela vai acumular mais placa e vai formar mais tártaro. Por isso tem que raspar. Quem raspa sempre, não tem problema. Olha a diferença lá depois do clareamento, né? Depois do intervalo, o Cláudio explica para a gente se o clareamento é um procedimento que está incluído, se os procedimentos estéticos em geral estão incluídos ou não no plano de saúde odontológico. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, que é também a última quinta-feira do ano. Então, é o último bloco de quinta-feira desse ano. O Danilo Martins e a Camila Amorim estão comentando as notícias com você. Na verdade, hoje não é notícia, né? A gente está abordando as questões odontológicas, as questões de prevenção, de tratamento e também relativas aos planos de saúde odontológicos, porque o nosso convidado é o Cláudio Denipotti, que é, além de dentista, empresário da Odontobase. No bloco anterior, a gente ficou com a dúvida se procedimento estético, a gente falou dele, se estão previstos ou não nos planos de saúde, nos planos odontológicos de saúde. Isso. É legal a pergunta, Paula, porque é muito bom a gente deixar claro que não cobre, né? Porque eu costumo dizer, principalmente
os corretores que vendem os nossos produtos, que não precisa falar que a Ferrari voa, né? Porque aí o cara, né, ganha a Ferrari, mas fica triste porque ela não voa, né? Ou seja, então a cobertura já é extremamente ampla, porém existem as não coberturas, né, que podem estar incluídas em planos alternativos, que são mais caros, se a pessoa quiser contratar opcionalmente, né? Geralmente, procedimentos meramente estéticos, eles não são cobertos, Paulo. Por quê? Porque são procedimentos que a pessoa faz quando ela quer fazer. Então, todos os planos de saúde, tanto médico quanto odontológicos, eles dão cobertura quando a saúde tem a necessidade, né? E não a pessoa, né? Tipo, eu tenho um plano médico e eu quero fazer uma cirurgia plástica no meu nariz. O meu plano médico não vai cobrir. Agora, se eu quebrar o meu nariz, aí ele vai cobrir a cirurgia para poder consertar. Então, procedimentos meramente estéticos, como clareamento e tudo mais, geralmente não são cobertos, porém, podem estar cobertos em planos alternativos que as operadoras podem oferecer ou não, né? E tem outros procedimentos, Paulo, só para aproveitar o gancho, que não são cobertos, geralmente, pela maior parte dos planos. Implantes, por exemplo, não são cobertos. Por quê? Porque o implante é caro. Para você colocar dentro da cobertura, todo mundo que tem dente faltando faria. Aí o preço da mensalidade subiria, né? Talvez mais do que o plano médico. Coroas de porcelana, né? A DTM propriamente não é coberta por nenhum plano. Não que a gente conheça, está fora do rol de cobertura da ANS. Se bem que as cirurgias, quando a pessoa precisa de cirurgia para a DTM, o plano médico, ele é obrigado a cobrir. O médico, não o odontológico. Não o odontológico. Então, ele cobre muita coisa, né, como a gente falou, mas cobre o quê? Basicamente são os tratamentos. Tratamento de canal, de gengiva, as cirurgias, as raspagens, as limpezas. Geralmente o rol de cobertura envolve esses procedimentos, que já dá uma grande ajuda, né? Ou seja, você vai no dentista, mesmo que você tiver que gastar alguma coisa, se tu já não precisar gastar em tudo isso, já dá uma baita força, né? Já sobra um pouquinho para fazer o procedimento estético depois, né? Já, com certeza. Você falou de procedimento estético, ele jogou a pergunta para mim, deu uma risadinha, que ele já ia falar, se o Danilo quiser fazer uma bariátrica, uma lipo, não vai cobrir? Eu tinha certeza que ele tinha pensado mas isso. Mas em plano de saúde odontológico, não. Não, né? mas ele falou do saúde, eu tinha certeza. A hora que você falou do plano de saúde, não cobre estética, ele já queria soltar uma piada para mim. Ele tava só esperando para soltar a última do ano, porque hoje é a última quinta-feira, é a última do ano, ele estava esperando. Não, mas não cobre, a gente já entendeu, viu, Paulo? Não tem nada a ver. Camila, você percebeu que você faz o plano de saúde odontológico, faz o tratamento para o distúrbio temporomandibular, mas depois você vai ter que pagar separado esse clareamento totalmente desnecessário que você quer fazer, não é? Vamos lá, doutor Cláudio que vai avaliar a necessidade. É o único que tem possibilidade de falar alguma coisa. E aí eu vou pegar o telefone do doutor Paulo, do doutor Cláudio aqui com a nossa produção, e a gente vai começar uma negociação desde já. Entendeu? Às vezes vira um brinde. Camila. Eu sou tão legal, ele pode me dar um brinde. Entendeu? A gente pode negociar. Camila, você está surtando. O seu fundo de imagem está destoando do seu sorriso. Se você ficar igual o Firmino, eu não vou conseguir não tirar sarro de você quando a gente comentar junto. Não tem que clarear mais nada aí, para. Não mexe. O doutor Cláudio que vai As pessoas querem o sorriso cada vez mais branco, até com exagero, não é? Como é o caso do Firmino. É o que a gente comentou aqui, né, Paulo? É o sorriso de Mentex, né? O que a gente, né? Ou do Chiclete Adams, né? Então, o bonito, né, Paulo, é aquilo que orna com o nosso rosto e que não chama demasiada atenção, né? Então, eu pessoalmente acho que tem muita gente exagerando hoje e muitas vezes chamando atenção demais
para um item só, e eu acho que o que é bonito é transformar o todo, né? É compor o rosto da pessoa junto com o sorriso. E não chamar toda a atenção só para o sorriso. Doutor Mas Cláudio. e junto... Perdão, Camila. Não, eu só queria, brincadeiras à parte, que é muito legal ter um dentista com uma consciência dessa. Porque o que a gente tem visto, não só na odontologia, como nos médicos plásticos também, que por uma questão financeira, eles acabam topando mexer em tudo aquilo que o cliente quer, o paciente quer, e no final fica tudo desarmonioso. Fica aquela bochecha rosinha aqui, aquele outro negocinho aqui, e o dente branco e que parece um implante, que parece aquelas lentes. Então é muito legal o doutor Cláudio falar a respeito disso, que embora as pessoas queiram, tem que ter uma harmonia, não dá para você fazer simplesmente por fazer. E eu acho que é muito papel do dentista, do médico, colocar esse limite na pessoa. Eu vou só complementar a Camila, que ela tirou a pergunta da minha boca. Eu ia falar sobre a maldita, eu vou usar esse termo horrível, a maldita harmonização facial. A desarmonização. Não, né? porque você me desculpa, eu vejo tantas pessoas bonitas fazendo harmonização facial e desfigurando a pessoa, parece que ela roubou o rosto de alguém. Ela roubou o rosto de alguém, parece que ela foi um serial killer que roubou a pele de alguém e vestiu aquilo. É assustador. Tem gente que não tem necessidade. Aquilo para mim chega a separar uma doença, né? E eu vejo profissionais dentistas, inclusive alguns de forma criminosa, porque não tem habilitação para fazer aquilo, que sabe para ser dentista, talvez, né? Cirurgião, alguma coisa do gênero, aplicando isso. E eu não quero colocar no ensaio justa para atacar um colega e tal, mas é desnecessário cometer um procedimento desse. Tanto o clareamento, quanto a harmonização facial, como a Camila falou, o médico, né, o profissional, o dentista, não deveria pôr um limite nisso para que as pessoas não estraguem a vida delas e se arrependam no futuro? Então, sim, né, a resposta é sim, é claro. O fato é o seguinte, o profissional, ele como profissional pode e deve se negar a fazer procedimentos que ele considere desnecessário, errado ou antiético, tá? Agora, a minha posição é que, vamos dizer assim, eu assessoro no tratamento, né, de muita gente, eu assessoro equipes de tratamento, aonde muitas vezes eu tenho que dar conselhos para os nossos pacientes. Então, muitas vezes, Danilo, eu tenho que respeitar os desejos das pessoas e eu vou colocar aqui um negócio. Muitas vezes o padrão se torna o exagero. E eu acho que a gente está passando por uma fase dessa, onde o padrão passou a ser o exagero, né? Então a gente vê que muitas vezes a mulher quer aquele lábio extremamente grosso, aonde todo mundo perceba que ela fez a harmonização, porque muitas vezes isso passou a ser o quê? Até um quesito social, um status, ela mostrar que faz. Então, muitas vezes, o exagero se tornou o objetivo, e não a harmonização propriamente dita. Os meus pacientes, né, que estão aqui me ouvindo, eles sabem disso, né? Eu sou um cara que explica muito, então eu dedico o meu tempo para explicar o porquê sim e o porquê não. Mas o fato é que quem decide, Danilo, é a pessoa, né? Cada um faz. Agora, lá no meu consultório, muitas coisas eu não vou fazer, mas eu vou munir esse paciente da informação para que ele vá em outro lugar e tome a decisão correta. Agora, Cláudio, tem um paradoxo da saúde e abrange também a odontologia no exercício da profissão, que é o seguinte: o ideal seria uma prevenção que levasse as pessoas a não ter nenhum problema, claro, nem odontológico, nem de saúde. Aí o dentista não teria problema, o dentista não teria trabalho, tá certo? Então, por um lado, o dentista, a profissão dele é tratar os problemas existentes. Sim. E no plano de saúde odontológico, é uma prevenção que leve os usuários a não ter esses problemas que os dentistas tratam, né? Não tem um paradoxo aí? Então, não, Paulo, sabe por quê? Porque o fato
é o seguinte, se a gente conseguir colocar todo mundo praticando prevenção, isso vai ser bom para a operadora de convênio odontológico, ou seja, a operadora vai gastar sempre com a sua prevenção, mas não vai gastar com um canal. Então, eu prefiro muito mais gastar mais com a sua prevenção e tê-lo sempre comigo. Mas e não vai ter o dentista sem trabalho também? Então, o dentista, ele sempre vai ter trabalho, né? Porque o fato é o seguinte, quando ele está fazendo uma prevenção, ele está trabalhando. E o fato de você voltar sempre no consultório dele, a convivência vai levar você, muitas vezes, a consumir outros produtos e serviços. O fato é que você ir lá, de vez em quando, ou a cada 2, 3 anos, para fazer só aquelas emergências... O ideal é 6 meses, né? Exatamente. Eu prefiro muito mais ganhar com os meus pacientes menos e sempre e desenvolver relacionamento com os meus pacientes que me indicam, que gostam de mim, que lembram de mim, e eu desenvolvo relacionamento com eles, do que nunca ser lembrado. E só vem em mim quando tem um monte de coisa para fazer. E aí eu fico com a imagem de um dentista caro, mas não porque eu cobro caro, mas porque a pessoa tinha um monte de coisa para fazer. Bom, com isso nós chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira. Queremos agradecer a participação, a presença aqui do Cláudio Denipotti, cirurgião dentista, também empresário de plano de saúde odontológico, a participação do Danilo e da Camila como comentaristas, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecer a você que acompanhou a gente mais essa edição. Ficou com vontade de fazer um clareamento, né? Ficou com... Ou não, né? Até amanhã nesse mesmo horário de 12:45 e uma ótima quinta-feira para você que você merece.